Uma das ideias de maior sucesso, que mais tem prosperado na nova direita brasileira, é a ideia de guerra cultural. Esse conceito foi forjado no contexto anglo-saxônico, nos anos 90, para a guerra política local, e foi um conceito, na verdade, que foi abandonado logo depois. Então, ele só tem uma relevância maior atualmente no Brasil mesmo. A ideia seria mais ou menos a de um gramscismo às avessas, ou seja, assim como Antônio Gramsci pretendia tornar uma revolução política comunista praticamente indolor, de modo a que uma transformação na cultura pudesse preparar as consciências para o advento do futuro socialista, assim também a nossa direita deseja reagir a uma estratégia que foi levada a cabo com um sucesso relativo pela esquerda brasileira no período da ditadura militar. Então pretende-se com isso disputar espaços em universidades, em editoras, em jornais e também nos diversos meios intelectuais, tanto virtuais quanto impressos também, de modo a transformar a cultura para transformar a política. Pois bem, nós devemos dizer, meus amigos, que esse projeto está fadado ao fracasso. Não se faz uma guerra cultural de forma exclusiva. A guerra cultural precisa ser, em certa medida, até precedida, mas no mínimo acompanhada de uma luta política. A luta política é a principal. As instituições políticas são o mais importante. São as leis que vão restringir as ações dos cidadãos. É a estrutura do Estado que vai, com o tempo, guiando as coletividades num certo sentido. Dizendo isso, é evidente que eu vou parecer a muitos um apologista do Estado onipotente. É óbvio que não sou, mas é preciso também que nós superemos essa visão liberal e que acaba influenciando muitas correntes conservadoras também, que sem o saber adotam essas ideias, de que o Estado é um mal necessário. O Estado não é um mal. Não existe mal necessário. O mal, ele carece de consistência ontológica. Se alguma coisa é ruim em si mesma, ela não pode ser necessária. Então é evidente que o Estado não é um mal necessário. E ele, de modo algum, é um mal, ele é um bem. O Estado é algo que nós podemos dizer, até como cristãos, desejado por Deus. O Estado deve servir à salvação das almas. O Estado, ele não é um mal, ele não deve ser evitado, muito pelo contrário. Ele é um instrumento que deve ser usado e é essencial. Então é óbvio que a luta política é aquela que vai determinar a longo prazo o curso das coisas. Nós vemos isso até mesmo na história. Nós tivemos 300 anos de expansão do cristianismo com uma série de mártires, com os padres da igreja, com sofrimentos sem fim. E nós tivemos um sucesso evidente. O sangue de mártires, a semente de novos cristãos. Então, nós tivemos, sim, um crescimento espantoso da fé, que em 3 séculos tomou mais de 50% do Império Romano. Mas foi justamente no momento em que o imperador Constantino autoriza da liberdade de culto irrestrita aos cristãos e no final da sua vida se batiza, que a fé cristã vai tomar o Império Romano inteiro. Ou seja, se demorou 300 anos para conquistar 50% das almas, depois do Edito de Milão, nós tivemos em menos de um século os outros 50% aderindo à fé católica. A estrutura do Estado importa muito. E também nós podemos citar o exemplo negativo da Revolução Francesa, cujos frutos podres foram levados adiante, infelizmente, até mesmo pelo governo da Restauração. Ou seja, a criação do Estado laico, do Estado que é separado dos assuntos religiosos. Cada vez mais você tem a igreja sendo levada para a esfera justamente cultural. A esfera cultural, ela não é
óbvio, um mal, ela deve ser também um campo de batalha, mas ela não pode ser o único, né? E não é o principal. É evidente que quem não vence no campo das ideias, quem não tem a hegemonia cultural, vai ter uma dificuldade muito grande de manter o poder político. Mas a luta política é a que a longo prazo vai determinar o curso das coisas, né? Nós vemos como depois de 200 e poucos anos de laicidade, aos poucos a fé foi sendo minada no tempo da Revolução Francesa. Aliás, mesmo no século XIX, nós podemos pegar boa parte dos grandes intelectuais, grandes escritores franceses, eram todos católicos, né? A cultura francesa, o povo, era todo católico. Nós temos Joseph de Maistre, de Bonald, nós temos o jovem Victor Hugo, Chateaubriand, inúmeros intelectuais no período, por exemplo, do romantismo, no início do século XIX, que eram todos católicos fervorosos. Depois de um século de Estado laico, de perseguição no âmbito do Estado, da religião, mesmo com todos esses escritores católicos, mesmo com toda essa guerra cultural vencida pelos cristãos, o que acontece? A fé é destruída. Não adianta vencer guerra cultural nenhuma sem as instituições, né? Então a guerra, ela deve ser eminentemente política. No fundo, nós devemos ter bastante claro que essa ideia de guerra cultural, ela acaba tendo como fundamento o conceito esdrúxulo, que na verdade tem a proveniência marxista do Estado como uma superestrutura, ou seja, da ideia de que o Estado é só uma projeção no nível político das forças orgânicas da sociedade. É verdade que Karl Marx tinha principalmente em vista as forças econômicas, né? As classes que participam do modo de produção, que ele chamava de modo de produção. Nessa versão, né, que é apregoada por tantos católicos, de guerra cultural, trata-se da cultura. Então você tem a produção intelectual, o que se passa nas mentes dos homens, né? As crenças geralmente aceitas, o vocabulário, etc., como o que determina o Estado. Mas a longo prazo é exatamente o contrário. O que aconteceu com a família brasileira nas últimas décadas, quando cada vez mais o Estado vai influindo sobre a estrutura familiar, o que acontece? A família vai sendo desagregada. Ela não foi desagregada pela cultura. Não foi a cultura que destruiu a família, é o Estado. E é exatamente isso. Acontece em todos os países, praticamente. O povo brasileiro é extremamente cristão. Por que então nós tememos, no plano político, e temos razões sérias para temer, a aprovação do aborto, por exemplo? Ora, se a nossa moral é cristã, se a cultura é cristã, então por que nós não podemos aprovar o aborto? Afinal de contas, não aconteceria nenhum, não é mesmo? Não, não é. É evidente que aconteceriam muitos. E a aprovação estatal, né, o fim das punições contra essa prática, vão aos poucos gerando uma liberalização e uma difusão dessa prática. Então, eu não quero aqui ter uma visão contratualista também e dizer que as leis são o fundamento de um contrato social, de um pacto entre os homens, e aquilo que impede os homens de cair na barbárie. Também isso não é verdade, mas é o Estado que vai segurar boa parte dessas novidades revolucionárias que acabam minando a nossa civilização e minando também a nossa cultura. Então, uma guerra cultural deve ser feita? Eu penso que não. Em termos de marketing, claro que não, né? É exatamente isso que tem acontecido. Começou-se a falar em guerra cultural há uns 10, 15 anos atrás, e o que aconteceu? A dita cultura católica se encheu de marqueteiros. É isso que aconteceu. Nós só temos hoje marqueteiro, gente querendo ganhar dinheiro em cima da Igreja Católica, vocês sabem disso. Quer dizer, essa que é a guerra cultural? Não, eu não penso que tem que haver guerra cultural nenhuma. Nós temos que fazer uma guerra intelectual. É verdade. Conseguir uma
uma vitória no plano intelectual acompanhada de uma guerra política. Então, sem dúvida, nesse sentido nós podemos falar de uma importância das batalhas do espírito. Mas cultura, no sentido de fazer marketing católico, no sentido de criar iniciativas comerciais, pelo amor de Deus, isso não tem nenhuma chance de sucesso, e se tiver, é para encher os bolsos de meia dúzia de picaretas de dinheiro. É só isso. E no fundo é essa guerra cultural que muita gente quer.